questões que a gente tem que ter em mente da análise das nossas implicações no nosso cotidiano de trabalho. Né? Porque o tempo todo a gente tem que estar atento, né? Porque as armadilhas estão postas, estão ali. Né? Então, a qualquer momento você sofre uma ameaça daqui, né? O cara te pressiona dali, te transfere, vai para lá, para não sei para onde, né? Só de castigo, de maldade, né? E você não pode questionar, faz o que eu estou dizendo, obedece quem, como é que é aquele ditado? Faz o que eu... Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o tempo todo, a gente sempre está ligado nisso, para ver se o que a gente realmente está pensando é aquilo que a gente está sendo e aquilo que a gente está fazendo. Né? E aí, eu vou me reportar um pouco, né, a uma questão que a gente escreveu, eu, Pedro Pacheco, Adriana Eico e a Fernanda Ottoni, né, nas referências técnicas, quando a gente se pergunta assim, né, para que serve a psicologia na prisão? E aí a gente tem talvez dois caminhos aí, que aí a gente tem que parar para pensar nessa frase do Foucault, que a gente tem possíveis respostas. Ou a gente pode, né, trabalhar no sentido de proteger a sociedade, legitimando os modos de separação e fortalecendo os níveis de exclusão, com base em conceitos como conduta desviante, graus de periculosidade, né? Tudo isso que está posto de uma ciência bem positivista, né? Lá do século XIX, ou então a gente pode escolher também produzir, né, um tipo de intervenção, várias intervenções em diferentes níveis, desde a promoção da acessibilidade, né, do acesso a recursos para o tratamento do sofrimento decorrente da experiência do cárcere, até a desconstrução das necessidades históricas, sociais e ideológicas que têm sustentado a existência da prisão. Né? Um pensamento mais reflexivo e crítico sobre os conceitos de justiça e conceito de pena. Então, é uma escolha. Né? Ou a gente se posiciona, né, numa visão mais conservadora, né, mais, enfim, mais dentro dessa linha, ou a gente vai produzir algo diferente, e em diferentes níveis, dentro e fora da prisão. Né? Porque, vejam bem, é dentro e fora, que o tempo todo a gente tem que estar com ligado nisso. O que a gente pode produzir aqui dentro e o que a gente pode produzir para fora, para as redes, né? Estabelecimento de redes, para a gente poder fortalecer esses laços sociais, para que a gente, né, possa, a gente ainda está distante, né? Quais são os estados que têm trabalhos efetivos, por exemplo, para os egressos do sistema penitenciário? A gente ainda tem pouca coisa sobre isso. Né? A gente ainda tem muito preconceito com os egressos. Então, isso tudo dificulta. Pode passar. E aí a gente tem, eu até trouxe isso aqui, que eu queria ver com vocês, essa experiência. A gente tem algumas experiências na área dos manicômios judiciários, por exemplo, né, que a gente já experimentou em Minas, que é um trabalho que vem dando super certo no PAI-PJ, né, do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas, né, que é um trabalho muito interessante, que quem está à frente é a Fernanda Ottoni. Nós temos em Goiás um programa um pouco, né, inspirado no PAI-PJ, mas com algumas nuances diferentes. O programa PAI-LI, que é o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, lá em Goiás, que veio uma proposta que surgiu de um promotor, né, lá do PAI-PJ, de uma psicóloga, de Goiás, por um promotor. A ideia é muito interessante. E aqui eu encontrei isso, esse projeto Corpo Santo. Você tem alguma questão? Eu queria saber, se depois a gente pode botar aí no debate, se isso está acontecendo, esse projeto Corpo Santo, em homenagem a um escritor, né, jornalista, que foi interditado judicialmente, porque foi diagnosticado, né, naquelas classificações da psiquiatria como monomania, que ele escrevia muito, né, tinha compulsão por escrever. Aí depois eu queria saber se isso está acontecendo. Isso.
E no Espírito Santo, uma experiência que está começando agora, que é o PAI-PAC, Programa de Atenção Integral do Paciente Judiciário, que é um processo que está em construção, muito inspirado no PAI-PJ de Minas Gerais. Então, são alternativas que estão por aí no cenário nacional, né, na tentativa principalmente com foco nos pacientes judiciários, né, psiquiátricos judiciários. E aí eu trago um pouco, né, da minha experiência do Rio, que é uma experiência que eu particularmente vivi, meio que buscando inovar, sair desse lugar, né, que está dado aí na legislação, mas inspirada nas outras resoluções e tudo mais, quando eu me aventurei por um caminho aí de um projeto ligado, chamado Leitura Também à Saúde, com oficinas de leitura e de contação de história. Trabalhei com uma contadora de histórias, né, e com disparadores de saúde, né, de produção de vida, né, apostando numa invenção. Essa experiência, né, ela acabou se transformando no meu trabalho de dissertação de mestrado, que acabou também se transformando no meu livro, que é o livro que a Fátima ali mostrou, que é, se vocês, enfim, quiserem conhecer um pouco dessa minha aventura por esse caminho, como é que eu consegui chegar até lá, porque não foi fácil, foram muitos os embates, né? E no Rio a gente tem um projeto que está se expandindo um pouco, que é o projeto Vida, Saúde e Cidadania, com formação de promotores de saúde, de cidadania e de empreendedores. Um movimento, coitado, de um colega nosso que há anos vem agarrado nisso, tentando. Hoje esse projeto está espalhado em 17 unidades, mas sem nenhum recurso financeiro da SEAP, só com parcerias, só pedindo, fazendo contatos e redes, e ele vem conseguindo avançar, né, nesse projeto com formadores de saúde, promotores de saúde. E quando eles saem, eles continuam no projeto, vão se juntando a algumas ONGs que trabalham, que já estão nas parcerias, e vão por aí seguindo. E aí eu trago essa outra experiência, né, que surgiu no Rio de Janeiro. E aí eu trago aqui como uma proposta, né, para vocês pensarem na possibilidade da criação de um fórum de saúde, um fórum permanente de saúde no sistema penitenciário, que surgiu no seguinte contexto. Passa aí, por favor. A gente já estava muito desgastado de brigar com o Ministério Público e a Vara de Execuções Penais na questão do exame criminológico. Eles eram irredutíveis, a gente quer, e a gente dizia, olha, mas, sabe, esse exame para psicologia, ele não diz nada, porque ele não se traduz nem numa avaliação psicológica, com todo o processo que ela requer, né? E também não se configura como uma perícia psicológica, que a gente chama isso de perícia, mas quando a gente vai conversar com os colegas que fazem esse tipo de trabalho, que estão trabalhando na área da psicologia forense, que estão trabalhando nessa linha mais, né, da criminologia mais positivista, então eles dizem para nós, e disse para mim, para os colegas do CFP, logo depois da resolução 09, né, que olha, a avaliação psicológica não é isso. O primeiro princípio da avaliação psicológica é que quem está sendo submetido à avaliação tem que concordar. Tem que ter a aquiescência daquele que está sendo submetido à avaliação. Isso é a primeira coisa. Na situação do exame criminológico, eles vão dizer, não, sim, senhora, eu quero sim, por favor, a senhora faça o meu exame. Quando que a senhora vai fazer o meu exame? A senhora está demorando, eu preciso sair, meu exame. Né? Então é assim, quer dizer, não há, é claro que eles querem que seja feito, porque eles dependem daquilo para poder sair, mas não é com a aquiescência deles, é uma obrigação. Né? E aí você vai conversar com um colega que estava com a gente, falando que faz perícia psicológica, e ele disse, não, mas perícia não é isso, a gente faz isso, a gente faz isso. Eu falei, mas isso não é feito em nenhum momento. É uma equipe que conversa com o cara ali durante meia hora, 40 minutos, tem que escrever alguma coisa sobre ele para mandar para o juiz. Isso é perícia? Não, isso não é perícia.
Ah, sim, então isso é avaliação psicológica. Não, isso também não é avaliação psicológica. Então, que raio de coisa é essa que a gente faz? Essa que é a questão. Né? Então, tá bom. Então, tem que ter um grupo de perícia. Então, vamos estudar, vamos ver como é que faz perícia. E avaliação? Então, vamos estudar, vamos ver o que é a avaliação. Então, assim, são coisas que estão postas para a psicologia e que a psicologia não pode engolir isso, entendeu? Assim, gratuitamente. Só por conta de ter legitimado um certo lugar para a psicologia. Porque aí os colegas, mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Cara, tá cheio de coisa aí para fazer. Não falta resolução dizendo, e todos nós nos vemos naquilo ali, não nos vemos? Naquelas resoluções? Nós nos vemos. Então, é isso, né? Nós, então, o que nós fizemos? O Conselho Regional de Psicologia resolveu ter uma ação assim afirmativa. Tá bom, não vamos mais brigar com o Ministério Público. A gente agora vai dizer o que a psicologia tem que fazer no sistema prisional. Então vamos passar para o outro lado, que eu acho que é mais, né, é mais interessante você afirmar do que ficar negando, batendo pé. Não faço. Então nós fomos para a atitude afirmativa. Então nós fomos dizer, olha, nós queremos trabalhar no campo da saúde, nós temos um Plano Nacional de Saúde, o Rio de Janeiro tem uma verba de 12 milhões de reais no Fundo Estadual de Saúde, que não é aplicado nas ações de saúde dentro do sistema prisional. O que é isso? Para onde está indo esse dinheiro? Quem tem controle disso? O Conselho Estadual de Saúde fez essa denúncia no dia em que a gente fez essa audiência pública. Chamamos a Vara de Execuções Penais, Ministério Público, Defensoria, pusemos todo mundo lá na mesa. O auditório estava cheio, interessante. Então essas pessoas, Secretaria de Administração Penitenciária estava representada, o secretário não foi não, mandou um representante, como também o de saúde também não foi não, mandou um representante e a gente conhece isso muito bem. Né? Daí foi a audiência pública, quando a gente fez, aquele lá da ponta da VEP, a defensora pública do lado dele, aquela outra, a terceira da esquerda para cá, é a coordenadora de psicologia, que foi designada pelo secretário para representá-lo nessa audiência pública. Os outros dois são do CRP, que conduziram a mesa. A penúltima é promotora do Ministério Público e o outro rapaz do Conselho Estadual de Saúde. E aí tivemos inclusive mães de presa aí, sabia? Tinha uma técnica de enfermagem que foi lá e denunciou as condições de saúde do filho dela, que estava preso. Então, a gente criou esse fórum, né, como um movimento social de luta pela melhoria das condições de trabalho e da atenção à saúde dos que se encontram em situação de privação de liberdade. Né? Porque esse era um movimento que não estava vinculado a lugar nenhum. Esse fórum, diferentemente dos fóruns que a gente costuma ter, do fórum da criança e do adolescente, do fórum do idoso, do fórum, né, de população, eles estão estabelecidos numa estrutura de governo. Esse não, surgiu de nós, inventamos esse negócio. E esse negócio está crescendo. E ele está dando panos para a manga. Né? E aí, o caráter do fórum, né, foi claro ali, né, político, propositivo, de atuação permanente. As decisões são tomadas pelo colegiado, pelas pessoas que estão presentes ali, né, pelas entidades, movimentos sociais, todos que estão envolvidos com a questão da causa, né, do tema. E aí a gente ali a gente construiu a Secretaria Executiva do Fórum, formado por essas instituições, Conselho Regional de Serviço Social, de Psicologia, de Nutricionistas, a Associação dos Servidores de Saúde e de Assistência Penitenciária e o Conselho Estadual de Saúde. Então, nesse dia da audiência pública, essas instituições, né, se colocaram à disposição para compor essa Secretaria Executiva e tocar as ações propostas do Fórum. Então, o Fórum é itinerante, não tem recurso, cada dia a gente faz no lugar, cada dia a gente já fez no Ministério Público, no Conselho de Enfermagem, no Conselho de Nutrição, Psicologia, Serviço Social, OAB. Onde tem espaço, a gente está pedindo espaço, porque isso nos faz circular.
E isso faz com que a gente vá dando visibilidade a essas questões. Essa reunião, a reunião da Secretaria Executiva, às vezes é quinzenal, às vezes é mensal, vai depender das demandas. Também cada lugar, cada semana é num lugar, a gente se reúne num lugar. E aí é importante, né, os conselhos profissionais, que eles nos dão minimamente condições, né, para a gente poder avançar. Né? Se a gente faz um fórum longo, aí a gente bate lá na porta do Conselho de Nutricionistas, e eles já tinham lá um buffet lá já licitado para as ações do Conselho de Nutricionistas. Fizeram um almoço maravilhoso, num seminário que a gente fez, e com isso vem o Ministério Público, vem outros atores, vem o Conselho Nacional de Justiça, a gente convida a B, C, enfim, e a gente vai espalhando, e essa coisa está tomando uma proporção muito grande. Nós já tivemos, bom, já falei disso aí, fomos para a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Pela primeira vez se discutiu e se falou sobre a saúde no sistema penitenciário. Esse foi um ganho, não tinha ninguém, só nós lá gritando pela saúde do sistema penitenciário. Fizemos uma carta do Rio, foi aprovada por aqueles milhões de pessoas que estavam lá, assim, por unanimidade. Foi uma coisa assim, linda de ver as pessoas encampando e conhecendo, sabendo dos dilemas e dos problemas, especificamente na área da saúde e do sistema prisional. Né? Parcerias com a Comissão de Direitos Humanos da Leste, com um comitê de prevenção e combate à tortura, mecanismo, né, de prevenção e combate à tortura. 2 audiências públicas a gente fez. Na última, que foi em maio, agora, né, apresentamos as condições da sala de atendimento da psicologia, do serviço social, da defensoria em uma das unidades, que é um cubículo com uma grade. Você não vê nem o corpo da pessoa que você está atendendo, as pessoas estão ali. Mostramos isso com fotos. Aí soubemos que o secretário foi lá e mandou tirar as grades e arrumou a sala. Eu falei, opa, pelo menos serviu para isso, para melhorar as condições de trabalho. Né? Parcerias com a Emerge, fizemos em maio uma discussão importante sobre o sistema de justiça criminal e a privatização das prisões, né? Se questionando, né, a serviço de quem está esse grande encarceramento. Né? Fizemos esse último fórum, que foi agora avaliando os movimentos do fórum, e nós estamos num momento de renovação dessa Secretaria Executiva, que se renova a cada 2 anos. Fizemos uma moção de repúdio agora, fizemos uma passeata lá no Rio, fomos entregar essa moção ao secretário, aos deputados, fomos espalhando por aí, ou seja, o movimento ele se faz assim, né? A gente vai dando visibilidade a essas questões. E aí, gente, para encerrar, né, a gente pesquisando sobre essa questão do fórum, a gente foi ver que é interessante a origem da palavra fórum, né? A gente foi ver na origem romana o que significava, que era um lugar de feira, de mercado, onde os habitantes das aldeias vizinhas vinham trocar os seus produtos. Era um lugar chamado, não sei se a pronúncia é fora ou é fora, não sei como que pronunciavam, né? Mas era um lugar assim, em épocas hoje de mobilização social, de movimentos, né, nas ruas, né? Então é isso, é um grande fórum. As ruas hoje são, né, um grande fórum, né? Transformou-se em grandes praças públicas, centro político, religioso, econômico, social, lugar de decisões importantes, né? Como, por exemplo, a criação da cidade de Roma. Olha que coisa interessante, isso no espaço público, das ruas, das praças, né? Então o fórum, na verdade, né, quando a gente pensa, é um espaço que não é só para designar um espaço físico, urbano, bem delimitado, né, mas, sobretudo, um espaço coletivo de debates, de reflexões, de mobilização, de articulação, de formulação de propostas sobre políticas públicas, né, nos diferentes segmentos da sociedade. Então é esse o contexto que a gente dá para esse fórum que a gente inventou lá no Rio, e a gente gostaria muito de espalhar essa invenção pelos outros estados, cada um vai espalhando do seu jeito, criando dentro das suas realidades, né? Porque é um movimento muito interessante, tá?
E a gente pegando lá, né, nas nossas leituras de Deleuze e de Foucault, a gente pensa um pouco que talvez esse fórum seja, como Foucault falou, né, um dispositivo como máquinas de fazer ver e de fazer falar. Que é um pouco isso que a gente está tentando fazer. Dar visibilidade, né, e falar sobre essas coisas. Vamos trazer as pessoas que estão afetas e outras, né, que puderem vir e falar sobre isso. Né? Porque o Deleuze ele tem também uma compreensão dessa expressão dispositivo que é muito complexa, viu? Não é simples não, eu só trouxe aqui um alinhavo, porque não é muito simples. Mas ele diz que o dispositivo é como, né, uma meada, né, composta por linhas de diferentes naturezas, né, às quais pertencemos, né, fazemos parte dela, nos constituímos, né, e agimos, né, nesse conjunto de linhas, né, que aí ele vai chamar e ele vai dizer o conceito das linhas de visibilidade, de enunciação, linhas de forças, de subjetivação, linhas de fuga, que é isso que a gente consegue fazer nos escapes, que nos são possíveis, né? Qualquer linha está sujeita a variações de direções e está submetida a derivações. O fórum é mais ou menos isso. Ele vai, a cada reunião é um caminho que dá, a gente pensa que vai por aqui, daqui a pouco os participantes, não, vamos por aqui, e sai um, entendeu? É um movimento muito interessante, que eu acho que a gente se viu assim refletido nesses conceitos aí do Deleuze. Tá? Quem quiser, tem livros, enfim, tem textos do Deleuze que ele vai explicar melhor sobre isso. E aí, um pouquinho para vocês do que foi. Esse foi um fórum que foi no Conselho de Enfermagem, aí no Ministério Público, porque, só voltando um pouquinho, aquela loirinha que está lá, ela é promotora da área de saúde, de toda a Zona Oeste, da área da saúde, fora da prisão. Quando a gente criou o fórum, e que é aquela moreninha que está lá com o microfone, estava lá na mesa na UERJ, ela ficou tão impressionada que ela acabou se articulando, ela era coordenadora, e trouxe a doutora Anabelle para dentro dessa questão, e ela não só ficou com a área de saúde da Zona Oeste do Rio, mas ela encampou a questão da saúde no sistema prisional. E isso foi muito importante, porque o Ministério Público, no ano passado, moveu uma ação civil pública contra o governo do Estado, tá? Responsabilizando os secretários de administração penitenciária e de saúde por negligência, uma série de questões graves que eles estão respondendo a isso dentro dessa ação civil pública. Esse foi um movimento importantíssimo que a gente conseguiu a partir da participação do Ministério Público nos fóruns. Essa que está falando é a presidente da Associação dos Servidores, ela é médica há 20 anos dentro do sistema penitenciário e está passando algumas informações aí. Então, um pouco é isso, gente, dessa experiência, e aí vamos agora a gente abrir e conversar um pouco, e, enfim, vamos trocar algumas ideias, tá bom? Obrigada. A gente inventa, agora a gente inventou, íamos mudar o formato, mas eu imagino, né, pela fala da Márcia, que ela tocou em vários aspectos que a gente trabalhou nos grupos, então a gente ouviria agora as falas dos quatro, o relato dos 4 grupos, e produziríamos a discussão já articulando o que a gente constatou da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul com as tuas contribuições, né? Então eu chamaria os grupos, agora pode ser os relatores dos 4 grupos para vir para cá, para a gente poder conversar sobre essa análise mais focada no Rio Grande do Sul, e depois voltando. E se quem quiser perguntar alguma coisa, claro. Porque tem um movimento que ela fala, 2 grandes contribuições que vêm, eu acho que nos dá esperança, né? Uma delas é o lugar do movimento social, né? Um pouco é o conselho, um pouco são vários lugares que a gente reativa, que é aí que a gente vai instituir alguma mudança, né? Quando ela vem das demandas sociais e se constitui como um movimento. Ele não tem lugar, ele é nômade, ele está em vários lugares. E a segunda questão, que já é uma grande contribuição para nós,
é aquele que nos atacava tanto o Ministério Público. E esse programa Corpo Santo, aqui no Rio Grande do Sul, ele começa por uma iniciativa em que como é o nome do juiz? O Cardemiro, né? da várias execuções penais, ele vai tensionar junto ao governo para que o diretor do psiquiátrico forense produzisse de forma acelerada a saída dos apenados que estavam em condições de saída. E o Corpo Santo é um grupo, então, de trabalho que vai se constituir de vários lugares, né, que vão começar a trabalhar a saída, uma possível desinstitucionalização dos usuários do PF. Por ele estar dentro de um equipamento estadual e de governo, provavelmente por isso ele está em fase, se não já desativado, em fase D. Porque a gente conheceu, acompanhou, nós recebemos na área da saúde vários vindo do IPF e hoje está estagnado, ou não sei se tem, tu não tens lá, cadê a do teu lado? Saber se está ainda existindo, mas eu, pelas notícias que eu tenho, eu sou vizinha de hospício, tu não sabes o Corpo Santo. Não sei o que isso é. Porque como eu sou vizinha de manicômio de porta, eu sempre acompanho porque a gente recebeu pessoas de lá. Mas eu acho que está desativado porque, enfim, está dentro da instituição, corre esse risco de mudanças e acho que ele está desativado. Não é? O grupo Corpo Santo. Eu não tinha notícia. E tem até uma dissertação de mestrado escrita sobre ele, então assim, ele existiu com uma potência bem importante. Mas tem agora uma equipe do DESINT que está começando a funcionar para desinstitucionalizar não apenas o PF. Sim. Bom, e temos também o problema aqui da privatização dos nossas cadeias, né? Que é a iniciativa também deste Estado da criação das casas para usuários de drogas, que tinha uma anunciada para Canoas, a gente soube que tem 10 em andamento no Estado, então caiu no nosso colo, a gente já tem que dar conta disso. O grupo, vou chamar aleatoriamente o grupo que estava aqui. Pode ser? Então, eu vou pedir. Então, vamos ficando por aqui, né? Tá, eu vou pedir então que tu me ajude na secretaria, e o Pedro também, para a gente já ir organizando dentro das questões que nós debatemos. Para ajudar. A gente vai tentar secretariar e fazer como quiser. Então, o nosso grupo ele contou com participantes da 6ª região, da 1ª, da 3ª e da 10ª. Acho que eu não esqueci de nenhuma. E da 2ª. Tá. Então, assim, a gente até estava conversando antes, né? A gente acho que falou mais, assim, como a maioria de nós está chegando agora, então a gente falou mais do nosso fazer, né? A gente até, como que está se dando essa nossa chegada, né? 5 meses. Tem gente que já estava no contrato que permaneceu, mas... e tem os mais velhos também. Mas acho que o nosso grupo é mais de pessoas que estão chegando. Então, assim, acho que a gente começou com um exemplo positivo, né, de Santo Ângelo, da 3ª, então, onde a coordenação, delegado, o grupo está unido e eles estão conseguindo... No caso, assim, a coordenação e os técnicos têm autonomia, né? Então, o delegado ele colabora com eles, o grupo está bem unido, está bem articulado, né? Então, uma coisa importante para a gente ver que isso também acontece, né? E eu acho que depois a gente foi indo para os problemas mesmo, assim, né? Então, a gente viu, até foi falado do evento que aconteceu na 10ª, né? Onde eles, pelo que foi dito, né, eles falaram bastante da importância, assim, da coordenação, ter autonomia, não ser tão ligado ao delegado, né, dos técnicos se unirem, eles também criarem, nós, técnicos, criarmos, né,
o nosso lugar, marcar o nosso lugar. Você falou muito também do modelo antigo, do modelo novo, né? O que mais? Também se falou da coordenação não ser imposta, ser eleita, que os técnicos, né, escolham essa representação. O grupo também se falou bastante da importância assim, que um grupo unido ele consegue coisas, né, diferente de uma ou outra pessoa, né, enfim, ficar à frente. E eu acho também que se falou muito até da questão, né, que a Márcia trouxe das avaliações, né. Eu acho que foi um assunto que a gente falou bastante, principalmente da sexta e da primeira, né, em relação ao número de avaliações, que é um número bem grande. E média 50 por técnicos. Por mês. Mas tem essa obrigação, sim. Aí até a gente estava discutindo até... uma média, 50. Uma média? 50 e poucos, 50 avaliações por técnico, a média... Tem esse efeito aí. Mas esse mês vai dar muito mais de 100, né? Sim, esse mês já ultrapassou o número de 100. 30 casos, 20 Bagé, 30 mais 40 da... Isso vocês fazem não é dentro da unidade prisional, vocês estão atuando lá. Tem as equipes. Tem as equipes lotadas na delegacia. São as equipes do serviço. Só que essa equipe, na nossa região, sexta região, são 2 equipes, 2 assistentes sociais e 2 psicólogos, elas não estão mais dando conta. É muita demanda. Porque nós, a sexta região, as distâncias, tipo assim, ó, de Livramento até São Borja, dá 5 horas de viagem. Tá? E tá aqui 4, 6, 5. A nossa região são 12 casas e com distâncias significativas. De 400 quilômetros. 400 quilômetros. Então, assim, para mesmo para São Borja. para fazer, exato. Nós vamos lá, saímos 6 horas da manhã para chegar lá. Aí fica fazendo essa avaliação. Vai depender, né, Tarsila? Depende assim de tu chegar lá, de tu olhar prontuário, de tu olhar processo, de tu entrevistar. E aí, às vezes, passa o dia todo para voltar de tardezinha. Às vezes tu volta às 11 da noite. Tu chega de noite, também cara, volta às 11 né? da noite. Não é por menos avaliações comparado ao número de presos. E o judiciário insiste em querer esse tipo de... Não, e o pior é assim, ó, na minha região, Bagé, né? Bagé, o juiz pede para saída temporária, para semiaberto, saída temporária, serviço externo, não levam em consideração os prazos, né, que a gente estava falando assim, ó, de repente faz 2 meses que tu avaliou e aí já quer outra avaliação, porque adquiriu outro benefício. Nós temos, o nosso maior problema continua sendo as avaliações. Agora tem juízes que estão estabelecendo prazo. Agora eles dizem assim, ó, que dentro de 5 dias querem, dentro de 15 dias eles querem a avaliação do sujeito. Pois. Então acho que foi isso, o número grande que ela já falou, a distância geográfica e daí também as inconformidades tanto com a 012 como com a norma também do DTP, né? Então a gente, muitas dessas, acho que as 2 regiões, né, tem problema com o estudo jurídico, a gente não consegue ter, então tu chega também para fazer a avaliação meio sem informação nenhuma, claro que tem o prontuário do preso lá, mas ele é meio desencontrado, meio, né? Então é bem complicado. Assim, e o laudo também, a gente falou aqui do laudo, da qualidade de um laudo, né? Eu acho que vocês podem imaginar, né? Porque daí a gente também falou da quantidade e da qualidade, que nesse caso vale muito mais. O que está se vendo é a quantidade, né? Então são laudos pobres, descritivos, né? Até também dentro também da norma, né, do DTP, as gurias estavam dizendo da sexta, né? Elas fazem com certeza mais de 4 avaliações, que seriam as 4, né? Porque se elas vão viajar 4 horas para chegar, 4 horas para voltar, elas não vão lá fazer 4, né? Então elas acabam fazendo 6, 7, né? Então bem complicado. A carga horária também, elas estavam, né, falando disso, que obviamente tu passa com essa quantidade, né, não tem como compensar essa carga horária, porque o número, né, tu não pode parar de fazer avaliações, então elas também acabam fazendo carga horária a mais. E daí eu acho que para encerrar assim, a gente também falou sobre um projeto que nós da primeira a gente fez,
um projeto, entregou para o DTP, fez reunião com o COC, para tentar articular com os juízes para diminuir o número de avaliações. Então, a gente fez um apanhado de toda a legislação que a gente conseguiu, né? Que não se, por exemplo, aqui em Porto Alegre não se faz avaliações no regime semiaberto, só se faz no fechado, crime hediondo, sumos. A gente pegou toda a legislação que a gente conseguiu encontrar e daí a gente está tentando então fazer essa conversa com o judiciário junto com o COC, né, que é daqui de Porto Alegre, e com o DTP. Né. E aí os nossos grupos se uniram ali porque as gurias viram que tudo que está na carta, que sei lá, de livramento, não é muito diferente do que está acontecendo aqui na primeira, né, nas outras regiões. Né. Eu acho assim que a questão das avaliações, pelo que a gente ouviu, né, eu pelo menos cheguei faz pouco, mas eu acho que é uma questão bem importante que tem que ser discutida, né. Eu acho que a gente podia estar contribuindo de outra forma. Pelo menos então, se tem que fazer avaliações, que sejam avaliações com laudos, então, mais bem feitos, que sejam em menor quantidade, né? E não essa fábrica, né? Então, é bem complicado. Acho que mais seria isso, assim. Obrigada. Então, esse grupo já adotou que a carta de livramento não tem nada contra, o grupo passa pelas mesmas questões e trouxe situações novas, que é o Colégio Geral, com a coordenação eleita, algumas questões específicas. Tá. É o grupo daqui. Nosso grupo ali daqui do canto estava composto, então, por técnicos da 8ª, da 7ª, da 10ª e estudantes universitários, tá? A gente fez uma leitura do documento, esse aqui de Santana do Livramento, e aí cada colega falou um pouco da sua realidade, que deu para constatar que é muito semelhante, assim, a discussão que está posta aqui, ao que surgiu ali no grupo, né? Essa questão do espaço, assim, né, de uma luta por ter um espaço de discussão permanente, um espaço em que os técnicos se sentem para estar dialogando o seu fazer e isso de uma forma mais sistemática, assim, né? Veio muito lá do pessoal da 7ª região, assim, mas que referendado pelas outras delegacias, né? Esse lugar do coordenador, quem é esse coordenador, como é que ele é escolhido, quem escolhe, essa discussão também se fez ali no nosso grupo, né? Essa questão que parece recorrente, que é a questão que aqui é colocada, até um pouco como diz respeito assim, a esse lugar do técnico, que lugar é esse, né? Que lugar é esse, daí volta para a questão da psicologia, né? E a questão mais ampla, para que existe a prisão, a gente daí ficava referendando ali a fala do Pedro, né? Então a questão da autonomia, né, que assim, como é que se dá essa autonomia do técnico junto ao sistema prisional, né, como é que se conquista talvez essa autonomia, né, como é que isso, assim, alguns técnicos muito com a expectativa que isso vem da instituição, e até parece que essa proposta assim, da Márcia é bem interessante, de um fórum, né, que daí é um espaço, parece que para além, né, da política, dos governos, um espaço que parece mais garantido, assim, né, de um espaço de construção e de poder estar ali, e também com outros autores, que não só nós mesmos, né, com a nossa corporação, para estar discutindo a questão, né. Então me parece também aqui que a gente discutiu a questão do empoderamento, assim, né, que tem muitos colegas, mesmo os mais antigos ou mais novos, que às vezes não se empoderam e chegam na prisão e acabam se submetendo a coisas assim totalmente equivocadas, vou usar essa palavra assim para não dizer uma coisa pior, né? Deixa eu ver o que mais. A questão dos laudos, né, daí, então, assim, que com a vinda dos novos e com a resolução, ficou interessante com a criação dos peritos nas delegacias, mas parece, pelo que deu para ver, assim, que na 7ª e na 9ª já foi por água abaixo, porque parece que os colegas já estão tendo que viajar para avaliar, né, então, já
os colegas que tratam no presídio vão viajar para avaliar em outro, né? Então também de novo já morreu o Neves, né? Então é só por período. A gente se pergunta também agora que você tem um mutirão carcerário, né? Como é que vai ficar? Praticamente todos nós técnicos vamos ter que ir em outras casas fazer as perícias. Então, assim, parece também uma questão que a gente levantou, e daí a gente começou a discussão, assim, do início aqui, né, a possibilidade de mostrar qual o papel do psicólogo no sistema prisional, e terminamos com a mesma questão, indagação, assim, né, porque na realidade acho que a gente evoluiu muito, assim, né, o Pedro pontuou, a Fátima, temos documentos hoje para nortear a nossa prática, né, para nós poder estar nos empoderando diante de chefias que não são psicólogos, né, e nem técnicos em geral, esse lugar, assim, do psicólogo como um promotor de saúde, né, então, assim, porque muitos ainda tem essa, vamos dizer, esse poder de sedução da avaliação e da avaliação, né, desse lugar de perícia, parece que ela ainda faz muito eco, né? E essa construção de rede, né? Então, vamos dizer, como é que é esse lugar do psicólogo ali na prisão fechada, na semiaberta? Nós aqui no Estado agora também estamos iniciando o monitoramento eletrônico, então o que vai fazer o psicólogo nisso? Qual é o papel, né? Então, eu penso que a questão que foi colocada é essa linha, né? Basicamente. Obrigada. Tem mais dois grupos, um no terceiro andar, outro no segundo, pode ser? Meu nome é Caína, eu sou usada na delegacia da primeira DPR, na delegacia da primeira DPR. Eu sou Daniel, não sou votada, eu fui do contrato e agora estou esperando a minha abstenção. Nosso grupo é composto por colegas que já não estão mais no sistema prisional, estudantes, integrantes da primeira DPR, da oitava, da 10ª e da segunda. A gente levantou também, né, a questão do projeto do EOC, que a gente está fazendo, que foi apresentado, né, para o DDP. Um problema que a gente tem, né, são reentrevistas, às vezes, claro, para finalidades diferentes, mas num curto espaço de tempo, né, e da desnecessidade dessas entrevistas, né. A quantidade de pedidos que são feitos na VEC de Novo Hamburgo, né, e a quantidade de quesitos que são feitos na VEC de Osório, que são uma quantidade realmente muito grande, né? E o tempo que se desfez disso aí, né, que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, né, para tratamento penal, para outras práticas, né, investido em pesquisa, investido em outras coisas. Na oitava DPR foi levantado que a região de Lajeado, por exemplo, as avaliações são motivadas, né, que a gente considera isso um aspecto bem positivo, né. Os nossos pedidos ali na primeira geralmente não bem motivados, e os quesitos são feitos lá, Lajeado, pelo MP, né, que é uma novidade, né, para nós normalmente vem do juiz, lá da VEC. A gente levantou também a questão da gente se empoderar, da gente ter conhecimento das nossas... Eu pedir que a gente pudesse escutar os colegas, tem muita gente precisando falar de muitas coisas, que a gente faça coletivamente. Senão a gente não consegue escutar as coisas.
a gente levantou a questão do conhecimento que a gente precisa ter a respeito das normativas, né, daquilo que a gente está respaldado, né, e o respeito pelas nossas práticas, né, que não é simplesmente uma oitiva, né, não é um relatório que a gente tem que fazer, né, então a gente se apoderar disso, né, e realmente se colocar na nossa posição, né, como psicólogos. Dentro da questão do tratamento penal, né, a gente levantou o fato que as colegas geralmente elas estão ali, como são poucos profissionais, né, acabam apagando incêndio, né, e não realmente fazendo o tratamento. Elas se dirigem ao tratamento, mas geralmente são coisas pontuais e o tratamento mesmo fica prejudicado, porque são poucos profissionais para atender um número muito grande de presos. Assim, um cálculo por alto na região tem em torno de 2.300 presos e a gente tem 2 equipes de EOC, 2 profissionais psicólogas votadas no EOC e só 5 fazendo tratamento penal. Então, é uma quantidade muito pequena de profissionais para fazer o tratamento penal. Em lugares onde tem 2.000, 2 equipes em geral, onde tem 4.500, tem 4 psicólogos, 4 cientistas, não chega a dar um valor razoável por equipe, né? Muita gente para pouco técnico. Depois a gente vai acabar repetimos muitas questões que já foram faladas aqui, né? Uma coisa que não foi falada, que estou lembrando agora, é a questão do trabalho de rede, né? Alguém falou e outras confirmaram, todo mundo pensa parecido, a questão do trabalho interinstitucional, questão de matriciamento, trabalho de rede com CAPS, dividir informações de saúde mental, responsabilização crítica de colegas que fogem da resolução. A questão do espaço do atendimento também, né? O setting, né? Então, não atender em qualquer lugar, não atender de qualquer forma, né? Mas então, preservar a individualidade da pessoa presa, né? E, de novo, né? Ter um respeito pela nossa prática, pela nossa posição. Falta de sala, falta de viatura, falta de administrativo, falta de agente. Não adianta ter os 10 técnicos e depois a gente só. A gente levantou também, né, as dificuldades referentes a problemas com outros profissionais que atuam dentro do sistema prisional, né, os agentes penitenciários e os APAs, que às vezes acaba criando um certo atrito, né. E também a necessidade de mais profissionais em todas as áreas, porque esses outros profissionais eles também estão sobrecarregados e a gente acredita que isso também causa os atritos, né? Porque eles estão sobrecarregados e daí eles não conseguem dar condições para a gente fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho depende do trabalho deles também. Houve reclamação, por exemplo, quanto ao registro no Infopen, se é que o Infopen é o sistema que vai centralizar informações. Então, os técnicos não querem fazer esse registro, a maior parte dos registros. Aí seria um APA, não tem APA, né? Não tem administrativo, enfim. E muitos colegas acabam também agregando funções que não são do técnico, né? Então, fazendo uma função do administrativo, né? Ou até, às vezes, não sei, mas já ouvi falar de colegas que fazem funções que seriam até do agente penitenciário, né? Mas então estão desviando da sua função principal, que é o tratamento da pessoa presa, né? E eu acho que já encaminhando, né, a gente já fez tudo, mas assim, a questão das diferenças entre categorias em trabalhos. Serviço social é serviço social, psicólogo é psicólogo não deve fazer trabalho de serviço social, esclarecimentos para além do setor técnico, para toda a casa, para toda a instituição, para que as pessoas tenham claramente quem faz o quê, né, para que saibam caminhar e saibam identificar também. Outra coisa que a gente também falou, né, são as dificuldades de acesso ao judiciário, né, ao juiz, né, que a gente, no interior existe um acesso mais facilitado, mas na região metropolitana, em Porto Alegre, na região metropolitana, esse acesso é bem difícil, por mais que o juiz
todas as semanas vá ao estabelecimento prisional, é quase impossível de você ter acesso a ele. E no interior, pelo que a gente ficou sabendo, esse acesso é um pouquinho mais facilitado, né? A gente falou também da necessidade dos atendimentos dos colegas, que isso não é uma atribuição nossa, né? É uma atribuição do SAS, mas é uma coisa que a gente vê que o SAS também está carente de profissionais e que muitas vezes os colegas vêm até nós para pedir um auxílio, né? E a gente não vai fazer um tratamento com o colega, né? Mas às vezes é necessário que se faça uma escuta, né, desse colega. Com a superlotação, é isso, né? Com a superlotação e com a sobrecarga de trabalho, acontece dos poucos que foram nomeados serem direcionados para algumas casas ou até mesmo já para postos de gestão ou ocupando cargos no SAS, e aí falta pessoal também. Então, é aquela questão da falta de funcionários em geral. Já como a gente colocou aqui como um ponto positivo, né, que a gente viu que existe, né, a diferenciação entre o técnico que faz a avaliação e o técnico que faz o tratamento penal, né? Então, existe essa separação, né, e a gente frisou bem a importância dessa separação, né? E também a questão das reuniões na equipe técnica, né, que já, na maioria dos estabelecimentos penais existem essas reuniões, e também em algumas regiões, não todas, né, está assim ocorrendo as reuniões entre todos os técnicos, né, da região. Isso a gente considerou como positivo, né, bem como o prontuário técnico que está sendo desenvolvido, né, está sendo feito nas casas, às vezes não propriamente o prontuário, mas todos os colegas que atuam dentro do tratamento penal, eles mantêm no mínimo um registro individual do tipo de atendimento que está sendo feito com cada um dos apenados, né? Mesmo que isso não fique registrado no prontuário, porque a gente sabe que a outra dificuldade é que o preso, às vezes, é transferido e o prontuário técnico não vai junto e, às vezes, nem o prontuário de saúde dele vai, né? Isso é uma outra dificuldade. O prontuário está sendo feito, né, apesar de, às vezes, não ir junto com o preso. É isso. É isso. Boa tarde. O nosso grupo se reuniu então ali no segundo andar e reuniu técnicos da primeira, nona, quarta, 10ª, segunda e o estudante de psicologia. Então nós discutimos muito da prática, acho que a maioria que estava lá eram pessoas que entraram agora, então há 5 meses, né, faz pouco tempo. Então nós usamos bastante tempo para discutir qual é a prática nas diferentes regiões. E surgiram então alguns encaminhamentos, algumas formas que nós pensamos que poderia auxiliar o trabalho. Então nós fizemos mais ou menos organizado por diferentes setores, né, que poderiam fazer essas práticas então, essas sugestões. Surgiu então a questão da capacitação para o servidor penitenciário em questões não só também para os técnicos, mas também para agentes e para pessoas que trabalham junto conosco nas penitenciárias, para esclarecer a importância do trabalho técnico, qual é o trabalho técnico, porque a gente percebe que muitas vezes tem algum filtro na chegada daquele apenado para o nosso atendimento. Então seria bastante importante esclarecer e fazer uma formação também com os outros pessoas que trabalham no sistema. Uma aproximação do ETP para a discussão do tratamento penal, também que entra nisso, né, de todo mundo poder ter um espaço para discutir as diferentes práticas nas diferentes regiões, nas diferentes casas. Porque muitas vezes a gente se sente meio afastado, muitas casas fazem reuniões com os seus técnicos, mas dificuldade então de também conhecer o trabalho das outras casas. E
também importante, que é desenvolver a autonomia dos psicólogos para o desenvolvimento do trabalho. Que quem nos gere não são psicólogos, né? Não são os técnicos. Então, que o psicólogo se aproprie e tenha autonomia também do seu trabalho, para dizer que de acordo com a minha profissão, de acordo com o que eu acredito, tal coisa que eu sou mandado não é meu trabalho. Que a gente possa também pensar nisso e poder dizer isso também. Diante ainda das questões que a gente levantou no grupo, né? A gente levantou muitas dificuldades, muitas coisas que estão dando certo, então a partir daí tentando pensar estratégias práticas, né? E acho que já apareceu na fala de outros grupos, né, a importância de estar buscando esse conhecimento, né? Acho que ele rol de resoluções do Conselho Nacional, de toda essa legislação que rege a nossa prática, né? Porque a gente tenha realmente argumentação, tenha realmente embasamento para aquilo que a gente está se propondo, né? Então isso é fundamental a importância. Outra questão, a importância, o desafio de se construir um trabalho em equipe, né? Não só quando se trata de diferentes áreas, né? Trabalho técnico, segurança, direção, mas às vezes dentro do próprio setor técnico, né? De construir um trabalho sólido em equipe. E isso se reflete, assim, né? Acho que até hoje de ver que muitos colegas não estão aqui, muitos dos nossos coordenadores técnicos não estão aqui, o DTP parece que não está muito presente também, então a gente sente uma lacuna muito grande, não só dentro das casas, mas também que se refere nas regiões, a DTP, a coordenação técnica, né? Que é sempre um processo trabalhoso, assim, de fazer essas aproximações. Mesmo entre as casas próximas, né? A gente pouco consegue se trocar, assim, porque é uma instituição que segrega muito, não só os usuários, mas também o servidor, acaba se segregando muito, se individualizando muito, né? E o que tem muito também é que grande parte está muito motivado, então está buscando. Então, o que a gente se encontra para discutir normalmente é em horários fora do horário do expediente. A gente conversa muito no transporte, né? Conversa muito com os colegas que a gente fez amizade durante o curso de formação, pela internet, né? Pelos contatos que a gente tem. E não é aberto esse espaço dentro do nosso local de trabalho para poder discutir essas práticas. Dentro desse panorama das avaliações, né, psicossociais, psicológicas, um tema que dá bastante pauta sempre, né, mas a gente levantou a questão de buscar desconstruir um pouco esses quesitos, né, de que não seja um processo de simplesmente responder aqueles quesitos, né, mas de buscar uma desconstrução, né, de problematizar o porquê desse processo de avaliação e também utilizar essa via, né, que é uma via direta que a gente tem com o juiz, uma via direta que a gente tem com o judiciário, de não simplesmente responder que o apenado não teve o tratamento, não teve o atendimento, mas também está ali colocando embasamento do porquê que não teve, falando da realidade que a gente tem nas casas, das limitações que a gente encontra, né? E utilizar essa via para também estar de alguma forma levando para fora, né, essa realidade, de alguma forma denunciando, aproveitando essa oportunidade não só como uma simples tarefa, né, mas uma oportunidade boa de levar para adiante esse conhecimento. Isso evitando que seja mais uma forma de segregação social a avaliação. Né? A gente tem que mostrar também que aquela pessoa não é culpada, né? A avaliação tem que parar de ser focada no sujeito que está sendo avaliado, entrevistado. Então, mostrar também por que não teve esse tratamento, ou se teve, de que forma foi feita, né? Utilizar para uma comunicação com o judiciário e com a sociedade em geral, que é uma tarefa que a gente pode fazer. Está nos sendo posta, mas que a gente pode utilizar de outras formas também. E também pensamos, né, a questão de comunicação com outras instituições. Né? Até nós discutimos que muitas pessoas têm uma visão preconceituosa de entrar numa cadeia que é um lugar horrível, uma prisão é horrível, uma penitenciária, de poder mostrar o nosso trabalho, de poder falar sobre ele e de trazer pessoas para trabalharem lá dentro também, para fazerem uma palestra ou alguma coisa diferente. Né? Até meu colega utilizou o termo de oxigenar esse local, de poder trazer ideias novas, pessoas com outra mentalidade, né? Porque também discutimos muito já que a instituição é uma forma de nos sugar também e de nos manter presos lá dentro, pensando da mesma forma que eles. Então, de poder também trazer outras pessoas que pensem diferente, que possam contribuir para o trabalho. Então, isso, mas o mais importante era isso. Obrigado.
Márcia trouxe fala, trouxe muitas, sempre é um prazer poder te ouvir e contribuições que vêm com os dados, os questionamentos. A gente ouviu a todos nós, então, realidades muito parecidas, mas foi super legal também que cada grupo trouxe também uma contribuição a mais daquilo que estava sendo debatido, né? O grupo falou, esse último grupo agora, talvez os outros tenham pensado, mas esse aqui verbalizou, falou da questão da educação continuada, né, da capacitação, e falou fortemente sobre esse agenciamento coletivo, né, mas o último grupo falou de quanto é importante para sermos potentes a gente não fazer sozinho, e muita esperança, eu acho que nesse grupo assim, ficou muito presente dessa invenção que se faz, que se pode fazer coletivamente. Então a proposta é agora assim, tu está conseguindo pegar de todos os grupos, vamos tomar como uma questão que todos os grupos trouxeram, que a Carta de Livramento explicita em toda ela questões que não há desacordo em relação a ela. Né? É isso? De todos os grupos leram e tomaram como referência. Então a gente já tem aquele documento como um documento deste encontro estadual, certo? Nas falas e perguntas agora, solicitar, então posso perguntar questões muito específicas, não importa, mas que a pergunta já direcione, assim, se quer também propor alguma coisa em relação ao que a gente quer mudar, já proponha, porque daí a gente já vai... A Luciane vai anotando, por exemplo, alguma coisa a mais da carta e a mais do coletivo aqui, tá bom? Então a gente já abre para as perguntas, direcionadas a todos nós, mas especialmente com a grande contribuição que a Márcia está hoje nos proporcionando. Gustavo, do IPV, aqui da 10ª região, psicólogo. Eu acho que a minha pergunta vai acabar sendo mais dirigida a quem participou da confecção das resoluções, que batalhou nesse sentido, né? Quando se conversa com o judiciário, porque o judiciário só nos aperta, mas o judiciário encarcera muito, encarcera mal, e eu queria fazer outra colocação, assim. Eu penso, a missão da SUSEP seria o tratamento penal. O nosso cliente é a pessoa privada de liberdade. Não estaríamos nós produzindo provas contra o nosso cliente quando a gente pratica avaliação, se tratando, no caso, de uma avaliação desfavorável. Se nós queremos fazer tratamento penal, fazemos avaliação, o que cabe ao psicólogo do Judiciário e do Ministério Público fazer? Não seria eles os peritos? Então, afirmo aqui na minha fala que entendo que a missão do psicólogo na SUSEP é o tratamento penal. Mais duas perguntas de voltando para cá, pode ser? Eu faço o nome Jefferson, agora votado no CLC. Faço as palavras da Fátima. Acho importante reconhecer e agradecer a tua vinda e as tuas palavras, o teu trabalho, que para nós, principalmente do CLC, tem sido mais do que um holofote, tem produzido muita luz, e para a conclusão das nossas atividades, que não são fáceis, nós estamos respondendo cada vez mais ali quesitos da ordem do... Eu não sei, não vou dizer do humor, porque eu não quero ser mal intencionado, mas acho que a ordem do desconhecimento, da malícia, enfim, é um trabalho que já vinha sendo executado, e a gente está debruçado sobre isso. Questões do tipo assim, se sobreveio o desenvolvimento moral para o penado, se houve aproveitamento, se sobreveio desenvolvimento moral para o penado por ele ter, enfim, inclusive, estou misturando os quesitos, participou de culto religioso, quesitos dessa natureza. Então, não é pouca coisa, não é difícil se ver que isso é uma questão nem
lombrosiana, mas acho que já lombridiana, porque está demais, algumas questões precisam ser derrubadas mesmo. Para concluir, então esse trabalho está sendo feito. O que eu lançaria aqui é a questão que eu estou um pouquinho com 10 anos no sistema e reouvindo questões, e entendo que está na hora de começarmos com políticas não de governo, mas de Estado. Acho que a psicologia precisa começar a falar, se posicionar daí e combater, diminuir, enfraquecer algumas questões desse troca-troca que acaba prejudicando aos nossos próprios políticos. Então, não é uma pergunta, mas é uma colocação. Eu vejo a necessidade de a gente bater nessa questão. Dessas questões não de governo, mas de Estado. Acho que isso tem a ver com o fórum, com o que vinha sendo falado antes. É isso. Eu também tenho uma questão, Márcia. A respeito do que você vinha falando no final sobre as perícias. Bom, nós não fazemos avaliações e nem perícias, né? E a minha questão é de como fica, então, o nosso trabalho diante da resolução 02. Ela nos traz algumas questões que nos beneficiam, como os próprios grupos trouxeram aqui, que é a divisão, né, das equipes. Isso permitiu, então, que a missão do tratamento penal fosse, né, assegurada de alguma forma, está sendo, pelo menos, construída, mas, ao mesmo tempo, está sendo feita essa perícia, né, que não é perícia, é o que é. Então, assim, eu queria discutir o que você trouxesse um pouco, porque o nosso fazer, né, enquanto lá no CLC, que nós estamos trabalhando, construindo essa prática, é realmente de desconstrução dos quesitos, contextualizando a questão da segregação, da exclusão, né, desse sujeito e das formas de prisão, enfim, e da forma como a sociedade pensa, né, nessa questão positivista. Então, meio que está sendo usado para isso, né, esse instrumento, né. E, bom, se isso é perícia ou não, é a forma como nós encontramos de estar nos comunicando com esse judiciário e tentando que isso resulte em algo, né? No sentido de que, bom, eu quero exigir algo desse sujeito, mas o que eu estou dando para esse sujeito, em termos de garantias dos seus direitos, né? Eu só privo, eu coloco em situação de sofrimento e ainda, para sair disso, eu exijo um olhar técnico, né? Então, é isso que a gente está tentando levar para o judiciário. Eu queria ter opinião sobre isso, né? Como isso pode ser visto, se isso está em acordo ou desacordo com a nossa prática. Bom, tem tantas coisas aqui que eu acho que, né, a gente ficaria aqui um bom tempo. Eu concordo com você, Gustavo, que a gente é produtor de provas, porque essa é uma questão que a gente às vezes não se dá conta. Essas chamadas avaliações, chamadas perícias, eu chamo exame criminológico, porque é o nome que der para isso, entendeu? Então, esse exame, essa prática, porque para mim isso é uma prática, porque não é um exame, não é um instrumento reconhecido pela psicologia, é uma prática que se faz assim. Você viaja 4 horas, chega lá, conversa com o cara 1 hora, escreve alguma coisa, e mais uns tantos. Não, é uma prática. Instrumento não é, certo? E isso, com todos esses problemas, né, a gente coloca alguma coisa que está dentro do processo e vai servir de prova, porque tudo que está dentro do processo serve de prova. Então, esse já é o primeiro embate nosso, né, do ponto de vista ético. Né? Talvez a saída de alguns colegas seja isso que alguém já falou aqui, fazer uma contextualização do que o sistema prisional tem oferecido para aquela pessoa, né? Para que não possa, vamos dizer assim,
colocar nas costas do sujeito, né, a responsabilidade que é para ele mesmo, se ele se modificou. Como é que você falou? A moral? Desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Gente, vocês querem coisa mais moralista do que isso? Mais fascista do que isso? É incrível isso, essa é a cabeça de juiz, essas coisas que vem. Então, assim, eu acho que a gente tem, enquanto a gente não consegue se livrar desse negócio de uma vez por todas, é quase... E a gente vai repetir esse contexto em vários deles, porque o contexto é o mesmo para todo mundo. Então, entendeu? Você vai falar que o sujeito não tem, né, condições. Como é que você vai avaliar do ponto de vista da autonomia de alguém, se ele está em condições de viver na sociedade ou não, que é isso que o juiz quer saber, se nem o exercício da autonomia dava ele dentro da prisão? Como é que você avalia isso? Então, essa é uma questão que merece encaminhar essa discussão. Eu venho acompanhando desde a década de 80 que se discute esse lugar do psicólogo na prisão, e eu acho que cada vez mais a gente está precisando, isso ficou muito claro para mim, eu acho que para nós que participamos de toda essa discussão da 09, da resolução, o que a gente viu em São Paulo com a discussão da resolução 09, né? Uma parte da psicologia, nós temos uma questão que é nossa, da categoria. Uma parte da psicologia acredita piamente que é esse o trabalho que tem que ser feito, que é aí que está o mercado de trabalho, que é aí que eu sou reconhecida enquanto profissional, é aí. Então, uma parte da categoria pensa isso, né? Quer fortalecer esses espaços. E outra parte luta e briga para dizer, não, nós temos um compromisso de uma outra ordem, né, um compromisso ético com os nossos princípios do Código de Ética. Então, nós temos essa divisão clara entre nós. Por isso que a gente não consegue deixar claro para o judiciário isso. Entendeu? A gente viu isso claramente em 2009. Claramente. Então, 2009 não, quando foi aquele encontro? 2008, novembro. Entendeu? Foi claro, assim, foi claríssimo. E não foi à toa que surgiu a resolução 012 na tentativa de contemplar um lado e outro. Então tá bom, então tá, quem quer fazer perícia vai fazer perícia, né? E quem quer cuidar da questão da saúde, da assistência, vai fazer isso. Não, uma coisa, quem faz isso não faz aquilo, enfim. E aí, né, ficou uma resolução tentando contemplar gregos e troianos. Toda a discussão nacional, para quem teve desde presente, quem justificou o lado contrário, né, que era a manutenção do exame criminológico, foram os psicólogos, colegas nossos, que as justificativas foram deles. Então teve bola dividida no jogo mesmo. Daí teve que se fazer muitas, voltar muita pressa, porque quem defendia e sustentava a fala do judiciário éramos nós. Então, essa é uma discussão, e aí respondendo já assim a tua pergunta, como é que fica agora diante da resolução, né? Qual foi a questão, né, dessa perícia, enfim. Eu acho que para mim, a partir daquele momento em que ficou claro essa divisão na categoria, então só tem um jeito. Quem quer fazer perícia vai aprender a fazer o que é isso. Eu não sei o que é, mas tem gente que sabe, que tem uma prática de anos, então vai aprender a fazer o que é, vai aprender a fazer e vai dizer para o juiz isso, olha, nessas condições isso não é perícia, isso não é nada, nessas condições a gente não faz. Aí eles vão, ou das duas uma, ou vai começar a reduzir o número de exames, vai escolher, né, um caso de estupro, um caso, sei lá, um caso que ele ache que seja absolutamente necessário, uma avaliação, aí você vai fazer uma comissão. Mas quem vai dar as cartas na mesa, como se faz uma avaliação, quanto tempo vai durar, não tem juiz que vai dizer que eu tenho que fazer uma avaliação em 5 dias. Nessas condições do sistema penitenciário,
Então somos nós, é a nossa categoria que tem que dizer para o judiciário como é que é feita uma avaliação, como é que é feita uma perícia. É isso? A resolução está dizendo que tem perícia e tem isso aqui. Então vamos fazer direito esse negócio. Dentro dos princípios que normatiza, porque nós ainda temos uma resolução que fala do título de especialista em psicologia jurídica e que está lá. E essa foi uma argumentação de uma parte da categoria, que disse, olha, nós temos um título de especialista com isso aí, está dizendo lá que a gente tem que fazer perícia. Então, se temos que fazer, vai ter que ser feito do jeito que a psicologia diz que tem que ser feito. Não, sim, essa é pergunta de fundo. Mesmo que eu possa fazer Isso, uma avaliação isso. com todo rigor, Isso, essa é a pergunta de fundo. levar o sujeito no lugar com todas as nossas questões, mas para quê? Essa foi a grande discussão. Quando você faz, o pessoal que trabalha com a área de perícia, que a gente pôde conversar, é uma perícia, assim, que se dá no ato do acontecimento. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, citaram lá um exemplo. Teve um promotor que foi morto lá em Brasília, encontraram lá o corpo do sujeito e aí quiseram fazer tal da perícia psicológica, que era uma perícia que ia investigar a família, enfim, para ver o que tinha ali em jogo, que pudesse ter provocado. É um fato ali em que as pessoas atuam no lugar de perícia. Aí eu pergunto a vocês, qual é o fato que a gente vai avaliar? O cara que já está preso há 6 anos, 7, que já cumpriu o que tinha que cumprir, você vai avaliar o quê? Se ele tem condições de viver em sociedade, se ele vai ter trabalho, se ele não vai. Olha quantas coisas altamente, né? Assim, o que você vai avaliar? Aí volta a pergunta, o juiz quer saber se o sujeito vai voltar ou não a cometer delito. E a gente vai responder isso? E a gente vai ficar nesse lugar de previsibilidade das questões? Então essa é uma questão, como a Magali colocou, que é de pano de fundo. Para quê? Na questão, no contexto da execução penal, para quê? Se a gente não tem condições de responder isso que o juiz quer, então, para que vai ser feito isso? Mais uma rodada? Mais 3 minutos. Em relação aos quesitos, nós agora restamos uma aula a partir dos quesitos do demandante, então do juiz, ou do Ministério Público, ou do defensor público. Então, assim, aqui na realidade aqui da 10ª delegacia aqui de Porto Alegre, nós não estamos tendo, assim, quesitos do juiz solicitando prognose de reincidência. Até porque se nós tivermos alguma questão, algum quesito relacionado a isso, a gente vai responder de que, bom, isso não faz parte da ciência da psicologia, não temos como prever, enfim, comportamentos, Então a gente fica assim, são quesitos, que a gente tem visto assim que o juiz até tem modificado alguns, de tanto a gente responder, desconstruindo quesitos anteriores, como por exemplo, traços de personalidade. A gente começou a não responder da forma como ele gostaria que nós respondêssemos, ou como até então os laudos apareciam, e esse quesito já não está sendo mais solicitado em muitas avaliações pelo juiz. Então a gente foi desconstruindo este quesito a partir de teorias dos efeitos. Quais são os quesitos que chegam lá? Por exemplo, ele tem um quesito lá. Esse aí não é daqui de Porto Alegre, tá? Ele é da comarca lá de Osório. Então nós tivemos essa experiência e a gente então respondeu a esses quesitos, nos reunimos ali na equipe de perícia do COC para desconstruir esses quesitos. Então, bom, se sobreveio o desenvolvimento moral com assistência religiosa. Não se respondeu nem que sim, nem que não. A gente buscou desconstruir falando de um Estado laico, da separação do Estado e da religião, a questão da nossa Constituição, enfim, e foi por esse viés, se falou disso nesse quesito. É por aí, pelo menos, minimamente.
Exatamente. É isso que a gente tem feito. É até para pensar o que nós estamos perguntando. Transtornos de personalidade. Isso. Então a gente vai desconstruindo com essas teorias que falam esses efeitos da nossa Constituição. Você faz um outro uso do Isso, então assim, alguns exemplos também de quesitos aqui da 10ª região. Se ele teve acesso a trabalho e a estudo. Bom, então você tem que pegar a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, com quase 5.000 apenados. Bom, ele não teve estudo, né? Mesmo que ele tenha feito solicitação de estudo, ele não foi chamado. Porque jamais eles vão ter vagas para toda aquela população. Então a gente busca contextualizar isso nesse quesito. Porque eu não posso só colocar assim, ele não teve estudo. Mas eu tenho que dizer o porquê que ele não teve estudo, o porquê que ele não teve trabalho. Então, isso é importantíssimo. Por isso que você está falando, pelo seguinte, principalmente para os novatos, né? Porque a gente cai na armadilha de responder. A gente se sente tem que dar a obrigação de responder, mas como responder? Então, isso faz a diferença. Isso não é entendeu? Você subverte o instrumento. Você subverte. Não é? Então, é por aí. Enquanto tiver esse negócio rolando aí, é por aí o caminho. Então, é a fuga. É a fuga. São as linhas de fuga que a gente vai encontrando. Essa desconstrução não será mágica. É um processo. A gente vai evoluir. A gente está evoluindo com isso. Então, eu não tenho como chegar e dizer, eu não vou fazer mais. Eu tenho que juntar provas, produzir textos e dizer para eles o que já vinha sendo dito. Olha, a nossa ciência não tem conotação. Isso que estão querendo. Agora, isso dá trabalho. Fazer uma contextualização dessa dá trabalho. Você vai lá para a unidade, vai fazer 50? Isso dá trabalho. Porque esse é um trabalho, uma construção reflexiva, é uma construção de análise, entendeu? Márcia, e aí nós estamos agora até aguardando mas teremos um retorno negativo até a inflação pela construção que se fez nesses quesitos de bom defesa, como já aconteceu no ano passado, tivemos colegas que foram ameaçados pela promotoria de juíza porque não responderam da forma, o quesito sobre transtorno de personalidade. Então, se daí fomos até lá, conversamos. E eles ficam às vezes danados da vida, mas respondendo o que eu pedi. Mas aí a gente leva assim, o nosso conhecimento, porque daí esse conhecimento é da ciência da psicologia, Então, assim, num contexto prisional, o que é possível, É um contexto totalmente diferenciado. Eu não vou fazer uma avaliação. A avaliação feita no meu consultório é com uma pessoa que está livre, ela está ali no mundo. Esses dias eu fui avaliar, mas foi essa semana. E a pessoa me disse assim, doutora, eu estou há 10 anos aqui dentro. Eu não sei como é que vai ser quando eu colocar o pé lá fora. Então, e ele disse assim, eu já rodei no exame, porque a psicóloga disse que ele estava muito ansioso. A senhora acha que uma pessoa como eu, que estou há 10 anos, não vou ficar ansioso? Olha, deu um banho. Eu disse, realmente, não tem como não ficar ansioso, Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa, uma experiência que eu tive. Nós tivemos uma juíza, no final da década de 90, bem nova, na VEP, lá na Vara das Execuções Penais. E num evento que nós promovemos, ela estava na mesa, e ela disse, assim, por isso é que é o cuidado com que a gente escreve. Você agora falou na ansioso, eu me lembrei. E ela disse assim, já para começar, ela disse, olha, eu estou na VEP há tanto tempo, mas graças a Deus eu ainda não me deparei com nenhum preso. Assim. Aí foi aquele ó no auditório, como uma juíza da Vara das Execuções Penais diz um negócio dele. Não é assim. Foi aquele ó. Depois ela solta uma pérola dizendo que ela não liberou
o preso para o livramento condicional porque o parecer da psicóloga disse que no momento da entrevista ele estava muito ansioso. Se ele está ansioso, ele não tem condições de sair. Olha, aí foi aquele outro maior ainda. Então, assim, a leitura que esses juízes fazem dos nossos termos, né? Até a ansiedade não é nem um termo tão, vamos dizer assim, tão conhecido, né? Não é nenhum, né? E aí essa pessoa, né, ocupando este lugar de poder, me diz isso, que o laudo dizia que o preso estava muito ansioso e que ia correr o risco de botar aquela pessoa na rua. Bem, deixa eu comentar uma coisa. Acho que a gente não pode subestimar a força da criminologia etiológica, né, na sociedade. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, acho que o Lombroso está muito vivo e em alguns discursos está muito vivo mesmo. Né? Se a gente pegar aí o que tem de discussão na mídia, em qualquer espaço assim, mais público sobre a questão criminal, esses termos, né, desenvolvimento moral, transpersonalidade, né, binômio, delito delinquente, né, todos esses termos que remetem a uma ideia de natureza criminal, como se o crime estivesse naturalmente dentro de alguns e em outros não, né, ele existe, ele está o tempo todo colocado para nós, né, na sociedade, e claro que em todas as pessoas que fazem parte da sociedade, inclusive nós mesmos e os operadores jurídicos, principalmente. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem também o que é o nosso trabalho enquanto fortalecimento desse tipo de discurso também. Porque quando a gente faz laudos, a gente coloca, né, por exemplo, até mesmo que está ansioso, né, aquele que está lendo, que tem uma intenção dentro de uma lógica etiológica de encontrar a causa natural do crime, ele vai buscar em todos os instrumentos que estão disponíveis, inclusive no próprio laudo psicológico, algo que remete a uma sustentação dessa natureza criminal, dizendo, não, esse sujeito ele é criminoso e vai ser para sempre, que é uma natureza, né? Ou esse sujeito deixou de ser um pouco ou relativizou a questão do crime. Então eu acho que há um processo muito forte, né, de retorno de um lombrosianismo muito intenso na nossa sociedade, que claro que quem está trabalhando diretamente com crime, né, vai ser tomado de uma forma ou de outra em relação a isso. Né? E aí eu acho fundamental, tem um autor que eu acho que, pena que ele é lido mais por um livro dele que também é muito importante, que é Manicômio de Prisões e Conventos, que é o Goffman, mas se esquece muitas vezes do livro do Estigma, do Goffman, né? Eu acho até, na minha concepção, é um livro mais importante ainda do que o Manicômio, porque o Estigma ele marcou dentro da criminologia uma passagem da criminologia etiológica para a criminologia da reação social. Ele fez com que se começasse a olhar a ideia do rótulo, do etiquetamento, como algo que constitui um sujeito de uma determinada forma, né? Ou seja, se alguém é tomado num lugar de criminoso, esse lugar de criminoso, esse rótulo de criminoso, faz com que esse sujeito passe a funcionar, muitas vezes como criminoso, constitui uma identidade criminal para dar conta exatamente do olhar do outro que quer ver esse crime dentro dele. Então, e aí o Goffman vai ser brilhante no momento que ele diz assim, a questão a violência do etiquetamento, ela não está em um sujeito ficar incutindo no outro esse etiquetamento, mas está no próprio sujeito internalizar como parte de si aquele rótulo e passar a funcionar por aquele rótulo. É a profecia que se auto-determina, né? Diz, ó, ele é criminoso, aí ele vai lá, pratica um ato que supostamente pode confirmar o crime, aí o outro olha, viu como ele é criminoso? Eu disse, olha lá, e ele vai continuar sendo, ele vai fazer de novo. Aí o sujeito faz de novo alguma coisa que não é necessariamente até uma transgressão, por exemplo, ele ficou ansioso, ou ele brigou na cadeia, ou ele ficou indignado, ou xingou um agente penitenciário, né? Aí aquilo ali vai servir, né, para reforçar a lógica de que ele é realmente criminoso e ele não sai nunca desse rótulo. Entende? Então, esse é o problema. Então, a gente tem que entender esse processo, né, essas questões, né, essa lógica de funcionamento, para ver como que a gente entra nessa lógica e faz o oposto disso. Faz com que esse rótulo ele possa
não ser tomado dessa maneira e ele possa ser colocado como algo que é constituído pela sociedade do sujeito, não é uma coisa dele, né? Então aí a gente pode tentar resistir a isso. É isso que ele está falando, eu percebi assim, isso a gente viveu claramente nessa experiência do projeto de leitura e com as oficinas de contação de história. Né? Foi assim, esse estigma, isso era o tempo todo presente, e como as oficinas puderam trazer para aquelas mulheres, né, o trabalho que eu fiz no hospital foi de um jeito, nas 2 unidades femininas já foi com a contadora de histórias comigo. E como foi assim potente essa ferramenta da contação de história para exatamente elas se libertarem, né, desse estigma, que passa a ser a autorreferência dela. Eu sou bandido mesmo, vou ser bandido, é isso que diz, é isso que eu sou, e isso fica, entendeu? E quando você traz essa outra possibilidade de se ver de um outro jeito, potencial tão criativo, escreveram coisas lindas, dramatizaram, fizeram festas. Eu ia para o presídio sábado, domingo, festa do Dia das Mães, festa do Dia da Criança, e a gente ia lá porque elas formavam uma enquete, se incorporaram nos seus personagens e puderam ver, e as agentes penitenciárias assim, gente, estou surpresa com a Chupetinha, uma presa que chama, estou surpresa com ela. É porque elas pagam a chupeta para beber. E eu estou surpresa com ela, nunca pensei que essa menina fosse produzir esse tipo de coisa, sabe? Entendeu? Então, assim, sair desse lugar o teatro, as artes, né? E era muito interessante, porque os agentes penitenciários diziam: o que a senhora está fazendo com esse negócio? Negócio de biblioteca, negócio de contação de história, isso não é da professora lá da escola? Eu disse: não, isso é meu também. É uma ferramenta que a gente usa potente para exatamente possibilitar esse tipo de desconstrução delas mesmas, com elas mesmas. Né? Então, assim, é impressionante como essa marca, o Goffman é marcante nisso, né? E o trabalho que é rico de utilizar a arte, a cultura, para você, então, né, fazer um outro movimento nesse sentido. Né? Agora, eu queria lembrar aquilo que aquela lourinha que estava aqui, ele, no teu grupo, né? Você falou, ela trouxe como proposta, né, de organização, né, das pessoas se reunirem, de ter, enfim. Isso é importantíssimo. Não esperem que, como é que chama lá? Divisão de tratamento penal? Departamento. Que o departamento de tratamento penal chame vocês para fazer isso. Não esperem isso. Se movimentem no sentido de vocês ocuparem, por exemplo, o espaço do conselho. Venham para dentro do conselho, solicitem o espaço e marquem, se reúnam. Ou se não for aqui, porque aqui tem distâncias, se agrupem nos lugares mais próximos e vão discutir. Nós fizemos esse movimento no início da década de 2000 agora, nós fizemos esse movimento. Tinha os psicólogos de Bangu, que era o pessoal da Zona Oeste, que ficava lá, e eles resolveram se reunir e começaram, marcavam num determinado lugar. Eles se reuniram, discutiram, depois levaram uma série de coisas para a coordenação de psicologia lá. Entendeu? Assim, não esperem, façam aquilo, né, que nós que estudamos tanto análise institucional, né, quando a gente fala dos grupos instituintes, né, façam esse movimento. Aproveitem que vocês estão chegando. É isso que fortalece a gente. Não está legal, não está bom, gente, a gente não sabe como lidar com isso. Vamos buscar ali, vamos buscar aqui, vamos nos informar. Façam isso. É esse o movimento que precisa. Não se deixem capturar pelas coisas da instituição, senão a gente adoece. Sabe o que é? A gente adoece mesmo. É só no coletivo que a gente se fortalece, cria forças e renova e vai. Então não esperem não, se a DTP lá não chamar, não tiver nenhum tipo de investimento, né, de trazer vocês para a discussão, façam vocês, se organizem,
e vão buscar, que as ideias vão surgindo e vocês vão se fortalecendo. Eu digo isso por experiência própria. Ah, sim, eu estou vendo, se alguém quiser, tiver interesse no livro, eu tenho aqui, tá? Alguns, tá? Tinha pedido a palavra antes, porque a gente está falando aqui de várias psicologias, acho que isso é importante, né? A gente aqui está discutindo uma concepção que ela está presente nas manifestações de todos, e eu estava me lembrando, queria trazer isso como um resgate histórico, esse agora é o terceiro encontro, o primeiro, quem lembra como foi aquele que foi no Hotel Rita, foi em 2009, né? Primeiro encontro estadual. A mudança no ideário, nas concepções que vieram naquele ano, até o dia de hoje. Eu acho que isso é uma coisa importante que tem a ver com o que vocês falaram. Quanto mais a gente se organizar e nos reunirmos para compartilhar os nossos fracassos, erros e desafios, a gente vai se transformando também. Então, eu me lembro de uma fala muito presente de que assim, o estranhamento do psicólogo que achava que podia fazer outra coisa que não fosse o exame fibromialgia. E afirmativamente foi muito difícil até aquele encontro, que foi assim, a gente ia entristecendo de ver que era essa a realidade. No segundo, e agora hoje está presente aqui, essa questão dos juízes de ameaças, no primeiro momento, entre a 2009 e a 12, foi geral no Brasil, e aqui foi também. Ameaças, foi... Aliás, o primeiro foi aqui. Mudanças de... Aí disparou e foi uma desgraça. E aí foi na organização dos psicólogos que fizeram enfrentamento isso dentro junto ao judiciário, ao DTP. Me lembro de uma discussão com os juízes aqui no Conselho, em que na 12 ou na 9 que fala do direito à réplica. Né? Na 12, da existência. Eu me lembro até hoje, assim, eu disse, eu não acredito nesse momento. Ele disse assim, vocês não podem usar esse termo, direito à réplica, que é nosso. Direito contraditório. Eu disse, não é possível que agora eles incorporarem, tem uma nova... dicionário, que não pode dizer quase nada que a gente fala. E, não, mas quando eu falo de várias psicologias, é que a gente estava no intervalo, a gente foi almoçar, e a gente soube então que tinha para falar de várias psicologias. Enquanto a gente está no movimento propositivo de transformação, tem gente que está propondo outras coisas. Então é importante que a gente possa falar sobre isso, às vezes denunciar, às vezes fazer enfrentamento, porque enquanto a gente constrói uma coisa, tem também uma desconstrução da própria psicologia. Então, mesmo que a gente vai buscar múltiplas parcerias para fora, intersetoriais, que era assim, um cartaz na URGS, dizendo que estavam recrutando, contratando, procurando estagiários para fazer parte de uma pesquisa da psicologia criminal. Aí eu me telefonei para me inscrever na pesquisa e ela, infelizmente, já estava preenchida. E daí, quando ela disse de onde vinha, vem bem nessa discussão da avaliação psicológica. E a questão essa do DNA, pela data que veio, o que eu me surpreendi é que a gente que está discutindo isso todo dia, vocês muito mais do que eu não sabiam. E isso foi do ano passado para cá, então temos quase um ano. Né? E ele veio junto com a mudança na LEP, essa que fala de novo do DNA. A redação do artigo o perfil genético. Sim, mas é o componente do DNA. Né? Então, ele volta num período que eu acho assim, perigoso, e vou ousar dizer que ele surge junto assim, bom, já que a discussão com a psicologia foi protestada, então a gente já vai botar isso na carona, a gente nem se dá conta, e daqui a pouco a gente vai estar embarcando de novo nessa, que até estava brincando, então não precisa nem a resolução 12, né, porque agora se tu já conseguir definir pelo DNA, não precisa nem de psicólogo para fazer uma lição, que já vai estar definido, ele sabe que ele poderá ser, já tem muito clara. Então, a gente tem que estar atento e organizado esses dois discursos aí da pesquisa e esse aí da LEP, eu acho que é muito sério, e a gente fortalece essa proposta, que até vou dizer que eu acho que é uma proposta que os grupos trouxeram, mas a Márcia acho que formalizou mais agora, da necessidade de organização com autonomia, não deixar ficar dentro da tutela nem do Estado, nem de instituições, mas ter essa brigagem. O Conselho hoje é um conselho que é afirmativo nesse sentido, que tem essas portas abertas, tenho convicção que a gestão próxima também, mas se não for aqui, que seja itinerante junto aos outros, em outros lugares, e também, como o nosso estado é muito grande, grandes distâncias, a gente trabalhar regionalmente também. Tá? Mas tem como disponibilizar esse material
notícia rapidinho. Tem um professor numa universidade do Rio Grande do Sul que pesquisa, Universidade Federal, que pesquisa, né, o diagnóstico da psicopatia, transtorno social e personalidade, pelas alterações emocionais manifestadas pela face. Um sujeito que faz essa pesquisa foi apresentado no Congresso de Psicologia Jurídica que teve aqui em Plaza há 2 anos, eu acho que o último que teve, esse foi organizado pela Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, ele apresentou isso lá e continua pesquisando isso, né, que é exatamente isso. Né? E a escala Harvey também usada, adaptada para a adolescência, também é uma pesquisa nossa aqui, né, no Rio Grande do Sul também, de colegas nossos. E outra fonte de pesquisa importante, que eu acho que está se abrindo como campo de pesquisa, é o uso da tornozeleira eletrônica, né? Porque nós já temos, assim, eu já tive contato com algumas egressas do sistema que já me trouxeram as dificuldades que estão tendo com o uso das tornozeleiras, né? Até no parto, né, uma mulher vai ter o filho, primeiro que elas escondem de todos os jeitos, né? Vão para a praia, amarram um lencinho no tornozelo para disfarçar, para não aparecer a tornozeleira, né? Vão para, enfim, só andam de calça comprida, entendeu? Assim, porque é uma marca, né? Tá ali, tá marcado, tá no estigma, né? Então, por exemplo, mulheres que tiveram filhos e na hora do parto a tornozeleira disparou. E aí aquilo está ligado a uma central, né? E aí na central, aí milhões de coisas acontecem. Fora a perversidade da polícia que destrói aquilo, alarme, e o cara, enfim. E aí 1000 situações já estão sendo relatadas por pessoas que estão usando a tornozeleira, né? Alguns acham, já ouvi alguns presos dizer, eu prefiro a tornozeleira do que ficar nesse inferno. Mas a tornozeleira também já está trazendo esses outros, pois é o estigma. Já está trazendo isso eu acho que é uma boa fonte de pesquisa aí, de começar a ver quais os efeitos disso, do controle a céu aberto, né? Esse é o famoso controle a céu aberto. Estava tentando. A Fátima falou bem antes, né? Também um encontro passado, anos atrás, os psicólogos estavam mais a favor da perícia, né? Às vezes eu fico me perguntando também, que a gente até acho que por estar na delegacia, enfim, e participar dos espaços, anda muito, se será que será que a prática mudou ou será que é só o discurso dos psicólogos hoje em dia que mudou?
né, que eles dizem que estão mais interessados no tratamento penal. Porque eu vejo muito isso, assim, a distância do discurso e da prática. As pessoas, né, a partir da 012 veem, enfim, que de repente, pensando politicamente correto, a perícia já não seria mais o nosso trabalho, né? Eu vejo muito mais gente com um discurso bem diferente da prática, né? E ainda pior do que isso, eu acho que, bom, tem pessoas que, né, preferem fazer perícia, enfim, mas que façam bem feitas, então, né? Porque o que eu vejo é isso também, pessoas que querem fazer perícia, mas querem fazer perícia sem teoria, sem colocar referencial teórico, sem desconstruir quesito nenhum, né? Então eu acho complicado, eu acho que, bom, é mais cômodo isso. É muito confortável. A Márcia, nesse sentido, assim, não se compromete, fica cético. No nosso grupo houve uma colocação, acho que o Conselho Público também, no sentido, não sei se vai falar que eu posso ter dito, mas assim, no sentido de que houvesse alguma ação coletiva, regional, que fosse nacional, já tem a discussão ou a afirmação dela do DTP com o Conselho de Classe. Eu não sei se no Rio foi feito algo mais local, mas no sentido de tentar extinguir ou diminuir as avaliações a curto e médio prazo, né? Ou seja, o DTP se posicionar junto com o Conselho de Classe. É complicado, eu sei que está todo mundo me olhando na cara, mas assim, eu estou fora, então para mim é fácil falar isso agora, né? Eu estive como funcionária, agora eu não estou mais, daqui a pouco eu volto, né? Então fica fácil para mim hoje falar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Rio agora, que lá a gente tem a coordenação de psicologia, que faz parte da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, né? Então tem a coordenação de psicologia. O que eles estão tentando agora fazer é exatamente isso, porque o Ministério Público diz que ele exige, quase não exige exame criminológico, e quem exige é o juiz, exige é o juiz, né? Aí, por sua vez, a Defensoria Pública, que podia ser nossa aliada nesse sentido, diz assim, não, mas a gente tem que pedir